Estímulo, sensação e percepção. Como que esse tripé pode alterar o seu estado de consciência? Bem-vindos ao vídeo 2. Eu sou o Bruno e a gente está aqui construindo uma série de 3 vídeos onde nós estamos falando sobre o vício em pornografia e os desdobramentos, os impactos que isso vai gerando. Essa série ela é inspirada em atendimentos clínicos, em artigos científicos. Então, em todo momento você vai ver aqui a publicação de artigos, você pode pausar e fazer suas próprias pesquisas, tá bom? Mas o que estímulo, sensação, percepção, estado de consciência alterado, o que isso tem a ver com o vício em pornografia? Primeiro ponto, eu quero destacar que eu não estou demonizando o conteúdo adulto de forma alguma, mas para aquelas pessoas que passam da fronteira do saudável, esse vídeo é para vocês. Assim como uma série de pacientes que eu atendo nessa perspectiva de aconselhamento, eu vejo um sofrimento legítimo que existe ali, então esse vídeo é para essas pessoas que a partir do vício em pornografia estão experimentando um adoecimento existencial. Nosso vídeo hoje vai falar, não diferente do primeiro vídeo, a partir de um ser humano integral, holístico, que é biológico, que é psíquico, né, que é social e que também é espiritual. Então vamos fazer uma introdução rápida do que seria então um estímulo, uma sensação, uma percepção. Bom, o estímulo é tudo aquilo que o ambiente oferece, disponibiliza para os seus órgãos sentidos ir lá e captar e traduzir informações a partir do sistema nervoso para o seu corpo. Dando um exemplo ainda mais prático, durante essa noite, né, eu estava obviamente em estado de consciência adormecido, né, e aí então o ambiente disponibiliza um estímulo sonoro. E aí o meu órgão auditivo capta aquele estímulo sonoro, traduzindo numa nova percepção, né, o meu estado de consciência ali sendo acionado até que o sistema de alerta, opa, tô acordado. Era minha filha no quarto ao lado, chorando, querendo. Dito isso, né, como é que a gente pode traduzir isso para o campo da sexualidade, né? A partir dos aconselhamentos, a partir daquilo que eu tenho observado e lido também, eu pude encontrar a pornografia impactando várias instâncias do ser humano, né? A partir dessa visão integral holística. Primeiro é a percepção sobre você mesmo, né? Altas doses de estímulo, né? A dinâmica de como que é construído o vício da pornografia, ela vai te aprisionando e vai gerando impactos na sua forma de enxergar você mesmo, na sua percepção, e isso vai implicando numa imagem distorcida, fragmentada de você mesmo. Então, o homem ou a mulher, ela vai perdendo a segurança nela mesmo. Essa é a primeira instância, né? A partir de efeitos biológicos, como ejaculação precoce, disfunção erétil, enfim, nós temos então esse impacto, essa primeira instância. A segunda instância, como lá atrás, no primeiro vídeo que eu recomendo você assistir, é um vídeo sobre desensibilização cerebral e um mecanismo que existe no cérebro chamado tendência de novidade, tá? Nós vamos construir esse casamento dessas duas coisas e como que isso fortalece esse vício, tá bom? Então eu recomendo você assistir o primeiro vídeo. E aí eu trouxe um paciente no primeiro vídeo que teve impactos, né, na sua disponibilização para viver o social e experimentar. Então, nessa segunda instância, né, eu observo que o ser humano é atacado também nessa perspectiva social. O ser humano ele é quando ele é com o outro, né? Ele é um ser social. E a pornografia ela te convida para um lugar sozinho, de solitude, né, de dependência. Então a gente vai vendo que o ser humano ele vai perdendo a capacidade de sustentar relacionamentos, conversas saudáveis, que outra hora trariam prazer numa boa conversa, num bom encontro, né? Ambientes sociais que era para te gerar lazer, começa a gerar fadiga, ansiedade. A gente vai vendo esse movimento recorrente em casos de pessoas viciadas em pornografia. A terceira instância é aquilo que nós chamamos de um ser que é espiritual. Nós vamos observando o indivíduo trazendo essa dinâmica de culpa, né, de autocondenação, de queda, e aí depois da humilhação ele volta a cair naquilo, e aí ele volta para o vício, e depois tem culpa, tem condenação. Então essa dinâmica dentro de uma perspectiva de espiritualidade vai adoecendo a sua saúde espiritual. E aí, a partir daquele exemplo também no primeiro vídeo e de outros casos que a gente vai observando que essa dinâmica de culpa ela vai adoecendo a sua disponibilização para esse desenvolvimento da espiritualidade. Recursos como a oração, como a meditação, tudo isso é impactado pelo vício da pornografia, né? Por essa culpa, por essa condenação, essa sensação de sujeira, né? Mas também tem a culpa de não conseguir abandonar a prática, o vício,
tudo isso vai trazendo um adoecimento para a saúde espiritual do indivíduo e gerando impactos no desenvolvimento da sua religião, da sua espiritualidade. Então a gente percebe que essa instância ela também é fortemente prejudicada, impactada, trazendo uma série de angústias que vai vir para o setting terapêutico. Bom, então a gente falou sobre esse ser biológico, esse ser cognitivo, os impactos a partir do córtex pré-frontal, né, a sua tomada de decisão, né, o seu raciocínio, a sua memória. A pornografia vai também, a partir dessas doses altas de dopamina, vai impactando e trazendo prejuízos. A notícia boa é que existe um mecanismo chamado neuroplasticidade, né, que consegue trazer de volta, né, restaurar o cérebro a partir de uma decisão de abandonar. E aí não é uma sugestão de um jejum de dopamina, porque isso não é possível, né? Nós precisamos de dopamina, nós precisamos dessa expectativa da recompensa para viver, mas seria mais ou menos uma proposta. Nós vamos trazer no terceiro vídeo, então, de uma forma prática, um tratamento contra o vício da pornografia. Bom, o objetivo desse vídeo era então falar sobre esse ser integral, né? Como que o estímulo que a gente tem recebido do ambiente tem alterado a nossa percepção de mundo, tá? E tem alterado o nosso estado de consciência. E ainda existe um prejuízo tão grande, tão sério, quanto o prejuízo de ter uma percepção sobre si mesmo alterada, né? Os impactos no desenvolvimento da sua espiritualidade, né? Os impactos no seu cognitivo. Existe uma outra instância, que é quando a gente objetifica o outro, quando a gente consegue ter essa cosmovisão construída, ou seja, essa forma de enxergar o mundo adoecida pela pornografia, e a gente transfere para os nossos relacionamentos, né? E é aí que mora o grande perigo, é aí que mora a grande tristeza, é quando a gente não consegue gerar um vínculo de afeto no outro, mas a gente gera um vínculo de consumo. A gente começa a consumir o outro baseado na performance que ele consegue me oferecer e não naquilo que ele é. E aí a gente tem grandes impactos nos relacionamentos, grandes impactos na construção de vínculos. Então a pornografia é esse problema social, ela é esse problema cognitivo, ela é esse problema biológico e espiritual, mas ela também é esse problema no outro, né? Na construção de subjetividade do outro, na construção de vínculo com o outro, na construção de afeto com o outro. A gente transfere tudo isso para uma via de consumo, né? E aí a gente começa a fragmentar a nossa existência, e aí chegamos nesse adoecimento existencial que eu tenho escrito sobre. Bom, essa era a proposta desse vídeo. Convido que você envie para alguém que está aí preso nessa dinâmica de vício de pornografia, marido, esposa, amigo, namorada, líder religioso, enfim, né? E acompanhe o vídeo 3, onde nós vamos falar de uma forma prática sobre um tratamento. Um abraço.